Beleza, pessoal? Hoje no vídeo, né, eu vou estar falando para vocês sobre a planilha eletrônica, né, o software de planilha eletrônica, o LibreOffice Calc, onde eu vou estar abordando algumas funções, né, características dele, teorias, aplicações de fórmulas, entendeu? Tudo assim no nível iniciante, básico, tá? Não vou me aprofundar em fazer grandes projetos não, porque além do vídeo ficar muito extenso também, não, eu não vou estar acompanhando a apostila, entendeu? Porque eu estou fazendo o vídeo aqui acompanhando a nossa apostila sobre o que aborda a parte dos softwares do LibreOffice, beleza? Aí o que acontece? Eu vou estar abordando assunto por assunto, entendeu? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui o link para, caso vocês queiram baixar o LibreOffice Calc, tá? Desde já agradeço aí a participação de todos os meus alunos, né, e os inscritos no canal que estão acompanhando, vendo os vídeos, deixando seus comentários, beleza, pessoal? E demais é isso. Agora nós vamos à prática, entendeu? Peço a vocês que pratiquem, né, pausem o vídeo, pratiquem. Eu vou estar deixando também na descrição todos os temas abordados nesse vídeo, porque eu acredito que eu vou ter que estar fazendo mais de um vídeo, porque o assunto é um pouco extenso, entendeu? Tem muitas funções no software. E eu quero abordar pelo menos os principais, entendeu? Os mais utilizados. Porque o vídeo, o próprio título do vídeo já diz, LibreOffice Calc para iniciantes. Entendeu? Não adianta eu chegar aqui e pôr uma coisa lá, um projeto, sabe, de planilha, dar um exemplo aqui, um estoque de um restaurante todo ali, o cálculo, percentual de perda, quebra entendeu? Não é o objetivo aqui, tá? Mas vocês vão ver muita coisa legal aqui, muitas funções, entendeu? Tirar algumas dúvidas, beleza? Mas por enquanto é isso. E agora eu vou estar iniciando aqui no LibreOffice Calc e mostrando para vocês aqui, né, na área de trabalho aqui, todas as funções e as suas aplicações. Beleza, pessoal? Bem, eu estou agora aqui com o LibreOffice Calc aberto aqui, né? Eu vou estar fazendo uma apresentação, uma breve, né, apresentação para vocês da área aqui bendita de trabalho, né? Dizendo a área de trabalho dele aqui. Como lá no Writer, né? Se você não viu ainda o vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui, né? O LibreOffice Writer para iniciantes, onde você pode estar vendo lá. Ele se apresenta, a estrutura dele é basicamente igual, só que as funções são diferentes, porque o LibreOffice Calc é uma planilha de cálculo, né? E o Writer é um editor de texto. Eu vou fazer aqui, pessoal, como no Writer, vou fazer um bate-papo com as aplicações para ficar um vídeo bem leve, entendeu? Sair daquela ideia assim de eu tenho que gravar isso, aquela aula tal, sabe? Não, deixar um negócio mais relaxado, mais tranquilo, beleza? Então, pessoal, aqui em cima aqui, ó, eu tenho a barra de menus, né? E nela, cada uma barra dessa aqui, ó, é um arquivo, cada um desse aqui na barra, se eu abrir, ele vai me dar várias opções aqui de trabalho, assistente, modelos, não, tá? E cada uma dentro da sua função, beleza? Eu posso estar abrindo essa barra aqui, clicando com o mouse, tá vendo? Formatar gráfico, objetos, figuras, mesclar células. Como eu também posso estar, vocês podem reparar aqui embaixo aqui da palavra, sempre tem uma letra aqui que ela está sublinhada. Se eu apertar Alt e essa letra, juntos, ele vai estar abrindo esse menu aqui, tá? Vamos testar aqui, vamos ver aqui o Alt E, olha lá, ele abriu.
o menu editar, porque a letra E é a letra que está sublinhada aqui, tá? E assim sucessivamente. Aqui, pessoal, eu vou ter a barra de ferramentas, né, aqui embaixo. Essas ferramentas, elas são atalhos das funções, né, onde eu vou estar as principais aqui, né, as mais utilizadas, não que as outras não tenham a sua importância, né, no trabalho, tem também as que estão ali dentro dos menus, mas aqui se apresentam as mais utilizadas aqui em frente aqui, tá? Aqui eu vou ter, pessoal, o endereço das células, né? Células de cálculo. Se eu clicar aqui, você pode ver que ele muda ali, ó. A1, B1. Se eu for dando tab, eu vou passando ela também, ó, com o cursor aqui, ó, com as setas, ó, para cima, para o lado, tá? Eu posso estar modificando isso daqui, tá? Aqui eu vou ter uma barra de comandos aqui, onde eu posso estar digitando minhas fórmulas, né? Ou corrigindo, porque ele vai me avisar também, né? E outra coisa, pessoal, como lá no Writer, eu não vou estar fazendo comparações dele para o Excel não, tá? Porque senão você fala, no Excel assim, aqui é assim, para não ficar com duas informações. Então vamos só se ater aqui ao cálculo. Beleza, pessoal? Para ficar bem tranquilo mesmo aprender. Aqui, pessoal, mais abaixo aqui, ó, eu vou ter o grid, né? De trabalho, onde estão localizadas as células, né? Onde eu vou estar realizando as operações, fazendo meus fichários, né? Organizando todas as minhas informações. Mais abaixo aqui dele, nós temos aqui a barra de status, tá? Aqui no caso, planilha 1, tá vendo? Se eu quiser, ó, eu adiciono planilhas, ó. Posso estar adicionando outra planilha. Eu cliquei com o botão direito dele aqui, ó. Eu posso estar fazendo alterações aqui, tá? Selecionar toda a planilha, excluir planilha, mover ou copiar a planilha, tá? Mas eu vou deixar aqui, eu estou na planilha 1. Aqui, pessoal, eu vou ter o zoom dela, tá? Eu dei 2 cliques aqui, demorou um pouquinho para ele me responder, é porque eu queria mostrar para vocês podem estar renomeando a planilha, tá? Aqui eu posso botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Calc para iniciantes, tá? LibreOffice, né? LibreOffice Calc para iniciantes. Aí eu renomeei aqui minha planilha. Para que isso aqui, pessoal? Para vocês estarem se organizando, né? Na sua navegação. Essa planilha aqui, vou falar sobre LibreOffice Calc, vamos supor, aqui o Calc, aqui eu posso falar sobre LibreOffice Writer. Aqui nele eu posso estar pondo aqui o nome dos meus alunos, o número da matrícula, entendeu? A mensalidade, aí fazer o cálculo para poder fazer o balancete, também é lançamento de notas, né? Posso estar lançando as notas aqui, tá? E assim sucessivamente. Então aqui eu tenho o zoom, né? Como estava falando ali. Eu posso estar, ó, diminuindo a minha planilha, tá vendo? Tá aumentando, deixando aqui em 100% a minha planilha. Aqui tá bom. Tá, pessoal? É bem tranquilo. O que eu aconselho, se vocês forem utilizar muito assim, o Calc, vocês estarem
de início fazendo umas anotações de algumas formas para você não se confundir, entendeu? Aqui, pessoal, eu tenho as fórmulas, ó, umas pré-definidas. Vou clicar aqui, ele está demorando a abrir. Tá vendo? Nós vamos estar abordando alguma delas aqui, que são as funções, né? Aqui botou todas. Banco de dados. Aqui eu posso estar escolhendo para banco de dados, data e hora, finanças, informações lógicas, matemáticas. Deixa eu jogar aqui as matemáticas. Essas que estavam ali, né? Soma 6, soma sequências, soma si, soma quake, sinal, seno, cosseno, operações matemáticas, tá? Aqui no caso, as matemáticas, deixa eu dar mais uma. Banco de dados, de média, de soma. Como eu disse, são muitas funções, então a gente tem que abordar as principais. Lógico, depois vocês podem, se vocês gostarem, podem estar fazendo um curso paralelo, né? Um curso paralelo. Fazendo um curso, né? Tem vários cursos aí, né? Você pode hoje estar fazendo online ou até na cidade de vocês, para vocês estarem aprimorando, porque para o aprimoramento profissional é muito importante você saber um LibreOffice Calc como o Writer, o Impress, entendeu? Ainda mais porque o LibreOffice são softwares de escritório gratuitos, entendeu? Que a maioria muitas empresas hoje estão migrando para ele, né? Porque ele atende. Com o tempo, por ele ser livre, as pessoas estarem mudando as configurações, as coisas dele, né? A aplicabilidade dele, ele está atendendo muito bem as empresas, beleza? Eu acho que por parte de apresentação tá legal, né? Agora nós vamos propriamente dizendo aqui, nós vamos direto para as funções, tá? Senão nosso vídeo fica muito grande. E eu ainda não abordei, eu já tenho 10 minutos de vídeo e ainda não abordei nenhuma função, tá? Nós vamos iniciar aqui, pessoal, nos botões aqui da barra de ferramenta. Eu vou estar iniciando aqui por esse botão aqui de porcentagem, que é bem recorrente em prova, entendeu? Até mesmo em concurso. O que esse botão aqui vai fazer? Ele vai multiplicar o valor que está dentro da célula por 100, vai adicionar vírgula e 2 casas decimais. Tá? Deixa eu pegar aqui pegar aleatoriamente aqui. E vou botar o valor aqui 4. Eu vou selecionar a célula, né, selecionada aqui. Sozinho. Selecionei aqui a célula, né? Tá aqui, você pode ver que ele está marcando aqui, ó. Nossa, ela ficou muito embaixo aqui. Deixa eu fazer mais para cima. Quando eu vi aqui o endereço da célula, eu falei, nossa senhora, o que é isso? Vou botar o valor aqui 3. A gente está aplicando aqui a porcentagem, né? A célula está aqui 3, selecionei e tal. Eu venho aqui e clico em porcentagem. Olha o que aconteceu. 3 vezes 100, 300. Como eu disse, ele vai estar pondo a vírgula e 2 casas decimais, tá? A célula aqui na porcentagem. Vamos fazer outra aqui do lado aqui. Eu vou botar 0,35. Ele vai ter que multiplicar isso aqui por 100 e pôr 2 casas decimais também, tá? Mesma coisa. Clico aqui, ó.
O que ele fez? Do 0,35, como ele multiplicou por 100, a vírgula andou duas casas e adicionou as duas casas decimais e pôs o símbolo de porcentagem. Tranquilo isso aqui, pessoal? O que faz, geralmente em prova vai te perguntar, o que faz o botão porcentagem na planilha cálculo? Você vai falar, multiplica o valor por 100, adiciona vírgula e duas casas decimais e o símbolo de porcentagem. Tá? Fique ligado aí para nossa prova aí, que isso aí pode estar aparecendo aí. Beleza, rapaziada? O nosso próximo atalho aqui, né, na barra de ferramentas, ou botão, cada um chama de uma forma, entendeu? É esse aqui, pessoal. Se vocês repararem aqui, ele tem umas formatar como moeda. Tem uma nota ali, né, umas moedinhas, tem um botão do lado, se eu clicar aqui, ó, ver se ele abre aqui, porque demorando um pouquinho. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai formatar como moeda. Ah, vou formatar como moeda, não entendi nada. A moeda padrão nossa aqui é o real, então é o R cifrão. Ele vai separar, né, em dezena, centena, milhar, ele vai botar vírgula, duas casas decimais, vai pôr o R cifrão no caso, porque ele está com o padrão aqui brasileiro, né, a moeda brasileira. Se for o dólar da Inglaterra, o dólar a moeda alemã, o peso e o ienes, ele vai só configurar aqui que ele vai estar formatando a célula e o número de unidade da célula como moeda. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui na nossa moeda padrão, como ele está aqui, tá? Deixa eu dar OK aqui, vamos pegar aqui um valor aqui, vamos botar aqui 11, 1103, 23. Aí eu peguei esses três valores aqui. Eu vou estar aqui, ó, selecionando todas as três células. Eu posso fazer isso aqui, tá? E aplicar nas três simultaneamente. Eu venho aqui, eu só dou um clique nele. O que aconteceu? A primeira aqui não teve milhar, né? Que é 11, R$11. Agora, essa daqui já 1.000, tá vendo ponto? R$103, viu? Aqui não apareceu porque ficou maior. Quando ele for isso, eu venho aqui na divisão de dois cliques, ó. Ele ajusta a célula. Tá, pessoal? Beleza? Então essa aqui é a nosso botão, né? Formatar como moeda. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo só formatar como moeda, tá? Mas se precisar, foi o botão que ele falou lá, formatar como moeda. Tranquilo? Outro comando aqui, pessoal, muito utilizado, né, para você estar fazendo tabela, você está fazendo o cabeçalho, tá, dando nome, né, às suas tabelas, é o botão mesclar e centralizar células. Tá? O que esse botão vai fazer? Ele vai mesclar, ele vai pegar várias células e vai tornar uma só. Isso vai ficar, tudo que tiver ali digitado vai estar dentro de uma célula só. Eu vou dar um exemplo aqui porque ele te dá algumas opções de mesclagem e centralização. Eu vou deixar o Caps Lock aqui. Eu vou digitar algumas coisas nas células aqui. Vou pegar na primeira célula aqui, eu vou digitar técnico e mecânica. Técnico e mecânica. Vou passar para a próxima célula. Técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem. Aqui eu vou botar embaixo aqui. Eu tenho 3 células, né? Vou botar em cima eletrotécnica.
Nessa de baixo aqui eu vou botar segurança do trabalho. São todos cursos, né, técnicos que o nosso colégio oferece. Então eu vou vir aqui na primeira célula aqui, ó, vou dar 2 cliques aqui que ela vai estar ajustando aqui, aparecer tudo o conteúdo. Vou fazer com a outra também. Isso já aí, pessoal, já é formatação, tá? Vocês podem estar, já entra como parte do aprendizado aqui. Aí beleza, então aqui eu tenho quantas células, pessoal? Eu tenho 6, mas eu quero fazer dessas 6, mesclar em uma célula só. Por que isso? Porque aqui eu quero botar, fazer daqui, isso aqui, tudo aqui vai ser uma tabela. Então eu quero essas 2 primeiras linhas ali. Se eu for inserir uma tabela aqui, as 2 primeiras linhas aqui eu quero como título central, né? Aqui abaixo eu vou estar trabalhando. Beleza? Então eu vou vir aqui, vou grifar elas aqui, ó. Grifei essas 6 linhas. E vou vir aqui, ó, no botão mesclar e centralizar a célula. Dependendo do seu LibreOffice aí, entendeu? Esse botão pode estar em outra posição, porque às vezes esse daqui foi o 7.1, né? Aí tem outras versões, mas o símbolo dele geralmente é esse daqui. Esse daqui, como eu falei, o formatar moeda, às vezes vem um monte de moedinha amarela empilhada. Eu já vi nesse formato já. Então tá, eu vou aqui e vou clicar. Cliquei, ele vai me fazer umas perguntas aqui. Eu quero mover o conteúdo da célula oculta. A célula oculta seria essa célula de baixo aqui, tá? Para a primeira célula, eu vou botar aqui sim. Aí eu vou dar um OK. Olha o que ele vai fazer, pessoal. Ela não está aparecendo aqui porque não deu no tamanho, né? Deixa eu puxar para cá. Aqui já deu. O que aconteceu? Técnica em mecânica, técnica em enfermagem, eletrotécnica, estava em cima. Segurança do trabalho, 300% e 35 centavos, estava na célula de baixo. Ele pegou e mandou para a célula de cima. Deixa eu desfazer aqui. E vou clicar nela de novo aqui, para mostrar uma coisa a vocês. Agora eu vou manter o conteúdo da célula oculta. Vou dar OK. Lembra que eu deixei o primeiro. Só ficou a primeira célula, a técnica e mecânica. Eu já fiz isso de propósito mesmo para puxar a sardinha para o lado do técnica e mecânica. Brincadeirinha aí. Beleza, então eu vou voltar aqui e vou fazer agora a outra. Voltei, vou clicar aqui de novo. Essa terceira opção, esvaziar o conteúdo da célula oculta. Ficou também só o técnico e mecânico, beleza? São todas essas 3 opções aqui para você estar formatando, né? E mesclando. Aqui no caso seria o técnico e mecânico. Aqui eu posso botar alunos, né? Aí o nome do aluno aqui eu boto presença, falta, nota. Aí eu boto a média, aprovado, reprovado, beleza? Muito bom isso aqui. Apesar que lá nos meus alunos não aparece reprovado, né? Umas faltinhas de vez em quando, mas... Pessoal, agora eu vou estar falando sobre o botão soma. Esse aqui, ó, tá? A gente fala botão soma porque a função aqui, ele já vem com, por padrão, a soma. A letra grega aqui de soma, né? Se eu clicar aqui, ó, eu posso estar modificando isso aqui para média, mínimo, máximo, contagem. Isso aqui é uma forma de você estar otimizando, sem que você tenha que estar digitando dentro da célula o que você quer, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, no caso desse botão soma. Eu vou digitar valores aqui, valores pequenos, 1, 2, 3.
Poderia ser qualquer valor aqui. Eu vou digitar valor pequeno que eu vou dar só como exemplo aqui. Eu venho aqui, pessoal, clico aqui nessa célula aqui que eu quero o resultado da soma desses valores que eu digitei aqui. Vocês podem ver que eu não botei aqui nem como moeda, nem porcentagem. Só botei uma numeração ali, só o algarismo mesmo. Tá? Aí eu vou vir aqui, pessoal, eu vou clicar em soma. Ele vai me mostrar aqui as opções, né? Eu vou botar soma. Vocês reparem que ele pegou como referência as células de cima. Ele pegou da B3 até a B4. Se eu der Enter aqui, ó, 2 mais 5 é 7. Ele me deu a soma aqui, certo? Mas eu não quero, eu quero todos esses valores aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Soma. Ele vai me dar, ele vai me sugerir esses dois intervalos aqui. Mas só que eu pego aqui, ó, eu clico no 1 e arrasto. Aí eu pego todos os intervalos. Pode ver que ele já sugeriu aqui para mim, do A3 até o C4 aqui. Aí eu posso estar dando Enter. Aí deu 21. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Mais 6, 21. Que está aqui a soma. Tranquilo, pessoal, essa função? Esse botão aí, né? Otimiza, deixa o trabalho bem mais ágil, tá? Eu vou aproveitar esses valores que estão digitados aqui. Eu vou mostrar para vocês o auto-preenchimento, né? Que é a alça de preenchimento. Se só eu aumentar aqui um pouco, vocês verem melhor aí no vídeo. Vou aqui clicar nesse 4 aqui, ó. Tá vendo que aqui na ponta aqui, ó, ele marca uma cruz, porque eu estou simbolizando que eu estou preso à alça aqui, né? Quando eu clico no botão, eu seguro ela. Quando eu arrasto para baixo aqui, no caso, olha o que acontece. Ele vai preencher as células. Por que 5, 6? Porque partiu do 4, tá? Até o 10. Se eu descesse mais, ele preencheria 11, 12, 13. Vamos fazer aqui com o 21 para vocês verem. Eu pego no 21, ó, eu arrasto para cá, ó, ele, aqui no caso, o que ele fez? Ele foi fazendo uma soma, porque aqui, esse valor aqui já era a soma de todos os outros aqui, tá? Se eu voltar aqui, que eu pensei que esse valor aqui era um valor unitário. Se eu clicar nessa célula aqui, ó, olha o que ela me mostra aqui no comando. Tava a função soma nela aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou dar um delete aqui, vou deletar ali e vou escrever 21 de novo. Quando eu clicar é só 21, tá? Agora vai dar certo, ó. Eu venho aqui na célula, clico aqui. Pego o 21, arrasto. Aí ele veio 22, 23, 24, 25, 26. Tá, pessoal? E assim sucessivamente, tá? Você pode notar aqui, ó, pelo último, 323, 324. Beleza, pessoal? Isso aqui é o auto-preenchimento, tá? Como eu disse, de novo, vou repetir. São formas de otimizar o trabalho, tá? Se eu quero numerar aqui, ó, eu venho aqui, ó. Deixa eu deletar toda a sala. Eu quero numerar aqui o número de alunos que eu tenho na minha sala. Eu já venho aqui com o número 1, clico aqui, em vez de eu estar digitando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, ó. Beleza? Eu venho aqui, ponho aqui alunos. Aí vem o nome, né? Aqui, eu venho aqui, ó. Eu só estou formatando, tipo, se eu for fazer uma tabela, né? Aqui eu vou levar pelo número do aluno. Aqui eu venho aqui, ó. Eu boto o nome. Centralizo isso daqui. E daqui, né? Aqui eu posso estar pondo ele em negrito. Posso estar modificando a cor. E vou digitar uns nomes aqui dos meus alunos. Tranquilo, pessoal? Forma de formatação dela e otimização.
Continuando aqui, pessoal, sobre o preenchimento aqui, né? Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor, eu pego esse número aqui, 26, se eu puxar ele aqui para baixo, se eu arrastá-lo aqui, ele vai 27, 28, 29, 30, né? Certo? Deixa eu dar um delete aqui e voltar aqui. Se eu clicar nele aqui, pessoal, e manter a tecla Ctrl pressionada e arrastar, olha o que acontece. Ele só copia, tá? Beleza? Eu preciso que esse número seja repetido várias vezes. Então eu pressiono a tecla Ctrl e vou e só arrasto, tá? Vamos lá, outro exemplo. E quando eu tenho dois valores em células diferentes. Vamos dar exemplo aqui, eu tenho aqui o 3 e o 6. Né? Eu vou selecionar essas duas células, deixar selecionado. E vou clicar aqui e vou arrastar. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai funcionar como uma PA, uma progressão aritmética. O que é uma PA? A razão de uma PA é a diferença do último termo pelo seu antecessor. No caso aqui o último seria o 6. 6 menos 3, 3. Então eu vou ter uma PA aqui de razão 3. Que ela vai estar somando 3 mais 3 mais 6. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Vamos ver se é isso? Eu vou clicar aqui agora e vou arrastar. Olha, já está me mostrando 9, mais 3, 12, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, 24, 27 e 30. Deixa eu soltar. Quando eu solto aqui, ó, ele funcionou como uma PA, uma progressão aritmética. Tranquilo isso daí, pessoal? Beleza, se eu quiser repetir o valor, eu deixo a tecla Ctrl pressionada. Se for dois valores diferentes, ele vai ser pela razão, tá? A diferença entre os dois. Beleza? Do maior pelo menor, que vai dar a diferença da razão da PA. Tranquilo? As células, pessoal, do calc aqui também, eu posso estar utilizando esse autopreenchimento aqui quando eu escrevo uma coisa por extenso. Não só aqui, né, símbolos numéricos, não, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui, no canto aqui, para ficar melhor. Vamos supor, eu digito aqui janeiro. Né? Eu venho aqui, digitei janeiro. Eu venho aqui também no canto aqui, pressiono e vou. E arrasto. O que aconteceu? Ele preencheu os meses do ano para mim aqui. Ah, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e foi até dezembro. Como eu prossegui, ele iniciou de novo. Entendeu? Preenchendo. Vamos fazer outro aqui, do lado aqui, mas eu vou botar o abreviado, por extenso. Ele entende por extenso também. Não só por símbolos numéricos não, tá? Vamos lá, ó. Abreviei, né? Quando eu clico aqui, ó, e vou puxar também, até aqui embaixo. Ele entendeu como abreviado. O que ele fez? Ele preencheu também abreviado o restante dos meses, né? Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Segunda. Não está segunda-feira não, só por segunda. Vamos ver o que acontece. Se ele vai entender como os dias da semana. Eu dei 10 cliques, ele já preencheu até aqui embaixo. Mas deixa eu apagar aqui, porque o botão soltou.
como eu escrevi segunda, ele não tem nenhuma referência de segunda, podia ser a segunda parte de um filme, alguma coisa, ele só pegou e repetiu, né? Ele copiou, não tem uma sequência para segunda, né? No caso aqui. Vamos ver aqui então agora se eu fizer assim, segunda-feira, né? Vou ajustar aqui minha tela. Quando eu digitar segunda-feira, vamos ver se vai ter. Não, também não tá dando. Deixa eu separar ela aqui. Esse agora ele entende. Quando eu pus o hífen ali, pessoal, ele entendeu. Beleza? Se eu botar só segunda-feira, uma palavra que seria duas palavras separadas, né? Ele não entendeu. Quando eu botei o hífen como uma palavra composta, ele entendeu. Ele veio segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, só que não todas em maiúscula, porque eu tô com o caps lock aqui, ativo. Ele veio e fez ela aqui, ó, em minúsculas. Tranquilo isso aí, pessoal? Beleza, né? Dando continuidade aqui ao preenchimento, pessoal, deixa eu apagar aqui. Já está poluída, uma poluição visual aqui, né? Eu só mostrar um negócio para vocês aqui sobre data também, preenchimento, né? Eu vou pôr a data que eu estou gravando hoje é 15 do 4 de 2021, certo? Vou ficar fora aqui. Essa tecla aqui, ela estava mesclada, pessoal, como símbolo numérico aqui, tá vendo? Como moeda. Espera aí que é bom que eu vou... Vamos lá. 15 do 4 de 2021. Eu vou modificá-la aqui agora. Deixa eu ver se ela vai permanecer assim. Se não permanecer, eu vou ter que fazer em outra tecla. Eu botei ela para calendário, ela voltou para cá. Ela me deu... Vamos lá. Então, pessoal, continuando falando aqui sobre autopreenchimento, vamos falar sobre datas, né? Às vezes você precisa de estar botando a data numa planilha sua aí, numa tabela. Aí você vai ter que estar preenchendo data por data, né? Vou dar um exemplo aqui, vou pegar a data de hoje aqui, pegar essa célula aqui, que ela não tem configuração nenhuma, porque essas daqui, ó, eu fui pegar uma delas, se eu pegar por aqui, eu posso pegar alguma configuração e dar errado. Vou pegar uma aleatória aqui, vamos essa aqui mesmo. Vou botar aqui, ó. Hoje é 15 do 4 de 2021, certo? Vou clicar fora aqui. Ela veio abreviou aqui, mas se eu olhar aqui, ó, 15 do 4 de 2021, né?
Aí eu venho aqui, pessoal, em auto-preenchimento, seguro aqui também, ó. A partir de hoje, vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, né? Ele vai e faz meu auto-preenchimento todos os dias, tá? Tranquilo? Às vezes eu quero fazer aqui um projeto na programação de uma manutenção. Aí eu só tenho o LibreOffice Calc, no caso. Eu posso estar utilizando, botando as datas ali e pensar em elaborar meu projeto de manutenção, né? Hoje vai ser desligar a parte energizada do motor. Aí, tal, amanhã abrir a carcaça, amanhã, tirar o rotor, fazer uma inspeção de trinca, né, com líquido penetrante. No dia 18, dia 20, substituir as peças e assim sucessivamente, tá? Me facilita muito. Às vezes eu tenho uma parada de usina aí de 30 dias aí, 15 dias, eu venho aqui já, ponho o dia que vai iniciar, o dia que vai terminar, apesar que isso é mais utilizado como software, é utilizado o MS Project, né? Que nós vamos estar falando aqui também, nessa parte do curso de vocês aí, né? É um dos últimos tópicos a ser abordado e vai ser bastante coisa, tá? Eu vou estar separando aí pelo menos umas 4 ou 5 aulas para estar falando dele para vocês. Beleza, galera? Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu vou estar encerrando ele, tá? Porque ele já está com quase 40 minutos. E aqui foi só uma parte mais introdutória, né? Mais um bate-papo, mostrando para vocês a interface, né, do usuário aqui, área de trabalho, o grid, preenchimento, umas funçõezinhas, né, de soma. No vídeo 2, eu vou estar assim, abordando mais a parte dos cálculos, entendeu? Das fórmulas, filtro, tabelas, formatação de tabelas aqui dentro, entendeu? Aí o vídeo vai estar um pouco mais extenso. Eu não quis prolongar mais esse vídeo para não ficar muito cansativo. Então eu vou dividir em 2 partes. No outro eu acredito que vai dar para mim fazer tudo o restante abordar todo o restante do conteúdo, tá? Então eu agradeço a vocês, peço que se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu aborde algum tema, alguma função aqui dentro do LibreOffice Calc, eu vou estar, se eu não souber, eu vou estar pesquisando e vou estar fazendo aqui, abordando, trazendo para vocês em vídeo, tá? Da melhor forma possível, beleza, pessoal? Então é isso, se inscrevam, deixem seu like e até o vídeo 2 de LibreOffice Calc para iniciantes. Um abraço, até o próximo.